Os showrunners de Scream, a série de TV da MTV, contaram tudo que a gente queria saber e eu vou trazer pra vocês aqui agora. Como seriam a terceira e a quarta temporada? Por que foi cancelada? De onde veio aquele reboot? E agora que o novo filme da franquia fez sucesso nos cinemas, tem chance dessa série ainda voltar? E mais ainda, quem matou o Kieran no final da segunda temporada? Brandon James, o bicho-papão de Lakewood, ele era mesmo serial killer ou era inocente? E qual a relação dele com a Emma? Por que ela tinha aqueles sonhos estranhos com ele? Os caras revelaram tudo e deixa eu te contar. Apesar dos planos pra terceira temporada serem meio clichês, o ouro mesmo tava no final dela, que ia jogar a quarta temporada pra um lado surpreendente e fazer algo que a franquia nunca tinha feito antes. Inclusive, os atores dos filmes de Pânico iriam aparecer nessa temporada, só pra vocês terem uma ideia. Pra quem não viu ou não se lembra, eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinho da trama básica das duas primeiras temporadas. Na pequena cidade de Lakewood, Emma Duval se vê no meio de uma série de assassinatos cometidos por uma figura misteriosa, usando uma máscara inspirada em Brandon James, uma lenda urbana local. O assassino vai atrás de Emma e seus amigos mais próximos, que consistem em Noah, o nerd de filmes de terror, a garota estranha que não se encaixa, Audrey, Brooke, a garota popular, Jake, o namorado da Brooke, Will, o ex-namorado idiota da Emma, e o novo e misterioso estudante que vira o interesse amoroso de Emma, Kieran. Depois de muitos assassinatos, descobrimos que o assassino é Piper Shaw, uma podcaster que estava cobrindo os assassinatos e que também era meia-irmã de Emma. No embate final, a Emma e a Audrey matam a Piper e a série termina com mais mistérios e um novo assassino sendo apontados. Na segunda temporada, acompanhamos o grupo de sobreviventes que ficaram conhecidos como os 6 de Lakewood: Emma, Audrey, Brooke, Jake, Noah e Kieran. Descobrimos que a Audrey tinha uma relação com a Pepper e sem querer foi meio que cúmplice dela, apesar de não estar envolvida com nenhum dos crimes. Novos personagens são apresentados, incluindo a Zoe, uma aluna inteligente que vira o interesse amoroso de Noah antes de ser assassinada, e o artista e entusiasta de serial killers Stavo, novo interesse amoroso de Brooke. Uma nova onda de assassinatos toma conta da cidade, até descobrimos que o assassino da vez era Kieran, e que na verdade ele era cúmplice da Piper o tempo todo, desde a primeira temporada. A segunda temporada de Scream acabou com um especial de Halloween de 2 horas, com os personagens da série saindo de férias, mas acabando no meio dos crimes de um novo serial killer, que não tem nada a ver com a saga de Brandon James. Mas nesse especial nós vemos que Kieran foi assassinado na prisão por alguém usando uma máscara como a que ele mesmo usava, preparando a série para uma continuação que nunca veio. Mas afinal de contas, o que era para ter acontecido depois disso? Apesar da série ter sido rebootada e na terceira temporada ela ter vindo com uma nova história e novos personagens, totalmente sem relação com as temporadas anteriores, essa não era a intenção original. Quando os showrunners foram contratados para a segunda temporada de Scream, eles tiveram que entregar argumentos para uma terceira e quarta temporada. E em entrevista ao Bloody Disgusting, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eles revelaram tudo que tinham planejado. A terceira temporada começaria com a Emma muito abalada e querendo se afastar de tudo, incluindo dos sobreviventes do chamado Os 6 de Lakewood, que agora contava apenas com ela mesma, Noah, Audrey e Brooke. Emma tentaria sair de Lakewood e começaria uma faculdade longe, reinventando a sua vida, mas novos assassinatos começariam e a trariam de volta. Enquanto isso, Noah continua tendo visões de Zoe, a sua ex-namorada morta, assim como ele chegou a ter na segunda temporada. Ele conversa com ela sobre os novos assassinatos e eles discutem a natureza do mal. A intenção aqui era fazer a audiência desconfiar da sanidade do Noah e acreditar que ele tinha ficado louco e que estava matando as pessoas por aí. Brooke também ficaria muito abalada e começaria a ter um caso com a Audrey, enquanto ainda tá namorando com o Stavo, que fica louco com isso, mas não termina. Então eles meio que acabariam num relacionamento a 3 em que ninguém queria muito estar ali, e a intenção disso também era fazer com que os fãs desconfiassem deles, que os 3 estariam envolvidos em todos os assassinatos, saindo do que se tornou clichê na franquia de ter 2 assassinos e passando para um trio. Teriam, é claro, novos personagens que serviriam como novas vítimas e como suspeitos que seriam desenvolvidos ao longo da temporada, mas ninguém em específico que mereça ser mencionado. Ao longo dos episódios, a desconfiança sobre a Emma cresceria na audiência e nos personagens, que acreditariam que ela finalmente despirocou de vez depois de todos os crimes, com o Noah chegando à conclusão de que o verdadeiro assassino era o único que estava verdadeiramente sempre a salvo. Apesar do Kieran ter sido assassinado no especial de Halloween, a intenção original era que ele ficasse vivo e que eles fizessem algo estilo Silêncio dos Inocentes. Alguém estava matando a mando de Kieran, mas ele só revelaria quem é pra Emma. Então ela iria pra prisão e ficaria cara a cara com o Kieran, com ele contando sobre como ele e a Piper cometeram seus crimes. E nós veríamos flashbacks de todos esses momentos, de todos esses assassinatos que a gente já tinha visto, só que de um novo ângulo.
Eventualmente, o Kieran ia escapar da prisão, se tornando uma nova ameaça aos personagens. Brandon James também apareceria, observando os protagonistas das sombras, não com a intenção de machucar alguém, mas porque ele sabe o que é estar diretamente ligado a assassinatos, e isso forma uma estranha ligação entre ele e a Emma. Chegando no final da temporada, cada vez mais nossos personagens favoritos iriam ser mortos. Brooke, Stavo, a mãe da Emma, o xerife Acosta e até a Audrey. Sim, a intenção deles era deixar a gente completamente louco, sem acreditar que eles estavam matando todo mundo. Nos 2 últimos episódios, os únicos personagens sobreviventes seriam Noah, a Emma e o Kieran, que acabariam se enfrentando numa fazenda abandonada. O Noah acabaria sendo morto, mas a Emma ia conseguir matar o Kieran de uma vez. E então, quando a câmera mostrasse Kieran numa poça de seu próprio sangue, nós iríamos ouvir uma voz gritando, corta! E a câmera se afasta para mostrar o set de filmagens de Scream, a série de TV. Os atores se abraçam e eles finalizam a série. A câmera então segue Amadeus Serafini, o ator que interpreta o Kieran, indo até o seu camarim, onde ele é assassinado de novo, mas dessa vez de verdade. Sim, meus amores, eles iriam terminar essa temporada fazendo a maior metalinguagem que a franquia já viu. A série dentro da série, tipo facada, só que ainda mais real. Eu não vou dizer que eu curti isso de primeira, mas os planos pra 4ª temporada eram bem interessantes e podiam dar muito certo, sim. Vamos ser sinceros, até esse final, a 3ª temporada seria bem clichê e não traria nenhuma novidade. Fazer a audiência desconfiar dos protagonistas é algo que o filme já vem fazendo desde 1996. Eu confesso que isso de querer fazer a gente acreditar que a garota final, nesse caso a Emma, é a assassina, não funcionou comigo na 2ª temporada, onde eu achei tudo muito forçado, e eu aposto que não funcionaria aqui na 3ª também. Mas matar todos os personagens protagonistas dessa forma, teríamos deixado de queixo caído em frente à TV, não vou negar. Mas sobre o final da 3ª temporada, antes deles revelarem que é uma série dentro da série, vocês perceberam que não foi revelado quem era o assassino? Só sobraram a Emma, o Noah e o Kieran, que estava preso por metade da série, então não podia ser ele. Nesse caso, então, ou era o Noah ou a Emma, certo? Bom, não exatamente. Quando perguntaram para os showrunners quem tinha matado Kieran no final da 2ª temporada, eles falaram que tem algumas versões de respostas para isso, mas que a intenção deles era que fosse uma nova personagem que seria introduzida depois. Uma garota que adora festas e dá trabalho para todo mundo, mas ao mesmo tempo seria uma ótima amiga para todos, meio que uma versão da Tatum do Pânico original. Seguindo essa linha de raciocínio, o assassino da 3ª temporada também deveria ser algum personagem novo que a gente nunca chegou a conhecer, que seria morto ou preso antes desse momento final, onde era pra ter só esses 3 personagens mesmo. De qualquer forma, a 3ª temporada daria um belo de um início pra 4ª temporada, que seria completamente diferente de tudo que a gente já viu com a franquia. Os atores então interpretariam eles mesmos. O assassino, usando a máscara de Ghostface original, obcecado com a franquia Pânico, começaria a atacar pessoas envolvidas nas produções, sejam dos filmes ou a série. Escritores, atores, diretores, produtores, ninguém estaria a salvo deles. E isso teria aberto as portas para os atores dos filmes fazerem participações como eles mesmos. Para vocês verem que lá em 2015 eles já queriam fazer o assassino Ghostface ser alguém obcecado com a franquia, assim como foi no filme que saiu esse ano. Mas mesmo fora dessa super meta linguagem, existiam planos de crossover entre o pessoal do filme e da série. Em uma dessas versões, eles iriam descobrir que existia uma conexão entre os assassinatos de Lakewood e de Woodsboro, então o grupo de protagonistas iria atrás de Gale Weathers, perguntar sobre os crimes que ela vivenciou. Seria uma participação muito pequena, mas muito significativa, que com certeza mudaria um pouco a trama do novo Pânico, que mostra que a Gale se mudou e vive uma vida bem diferente. Um dos mistérios que segue pelas temporadas iniciais de Scream foi sobre Brandon James. Ele realmente cometeu todas as atrocidades a qual foi acusado e como ficou conhecido como bicho-papão de Lakewood? Ou ele era inocente e foi acusado injustamente? Apesar de todos acreditarem que ele estava morto, nós descobrimos que ele sobreviveu ao ser alvejado de tiros pela polícia e estava escondido esse tempo todo. Os showrunners revelaram pra gente qual a versão que eles imaginavam pro personagem e que eles queriam seguir com as temporadas seguintes. Ele estava vivo e tinha sido levado pra longe porque estavam com medo que ele fosse acusado pelos assassinatos que ele não cometeu. Ele teria voltado na 3ª temporada e seria um tipo de stalker indo atrás dos sobreviventes. Ele queria meio que resgatar a Emma por causa de uma relação estranha que ele tem com ela desde que era criança. A mãe da Emma e o xerife resgataram o Brandon e esconderam ele numa casa de fazenda. É por isso que a Emma tinha sonhos com ele lá, porque a mãe dela levava ela junto quando ia até lá levar comida pro Brandon. A intenção era manter ele vivo até o final mesmo, como uma versão do Michael Myers, mas dessa vez o bicho-papão não é um cara mau. Mas se eles já tinham tudo isso planejado, por que todo esse planejamento foi descartado? E eles rebutaram tudo na 3ª temporada? E por que a série foi cancelada depois disso?
Bom, a MTV tava uma bagunça nos bastidores naquela época. O time de criadores de várias produções estava caindo fora e eles ficavam resistindo muito à ideia da metalinguagem, dizendo que a audiência gostava dos personagens e que transformar eles nos atores seria atrair essa expectativa. Os showrunners tentaram fazer eles verem que a personalidade dos atores não iria se diferenciar muito da personalidade deles como personagens, seria como uma extensão, tentando fazer eles entenderem que quando a audiência gosta de personagem, geralmente gosta do ator também. Mas não adiantou. A MTV queria uma série adolescente cheia de drama, mas o que eles estavam dispostos a fazer era uma série de horror adolescente, porque isso é Pânico e existe um limite de até onde você consegue puxar as bordas dos gêneros. Um deles chegou a dizer que a MTV queria algo no estilo Pretty Little Liars, mas eles não acreditavam que isso funcionaria com a franquia, e que o estúdio estava muito resistente a qualquer decisão mais arriscada ou ousada. Mas e agora? Em janeiro de 2022 chegou o 5º filme da franquia Pânico, depois de 11 anos do último, e levou uma legião de fãs pro cinema. Será que agora tem chances da série voltar, continuar de onde parou na 2ª temporada, ou até mesmo seguir com temporadas antológicas, onde cada temporada conta sua própria história, como foi a 3ª? Bom, não tem nada oficial sobre isso, mas os showrunners da 2ª temporada de Scream acreditam que tem sim chances grandes de ter uma nova série sobre essa franquia agora, e que eles definitivamente voltariam para fazer mais se fossem convidados, mas que dessa vez eles gostariam de fazer algo mais no estilo filme original de 96. Inclusive, eles disseram que algumas das ideias que eles tiveram para Scream e que não foram usadas estão sendo trabalhadas agora em novos projetos que a gente pode ver algum dia. Bom, mas enquanto nenhuma novidade sobre uma nova temporada ou uma nova série chega, o que você acha de Scream? Gostaria que ela voltasse? Eu curto bastante essa série, apesar de não ter visto a 3ª temporada, mas eu realmente não sei responder isso aqui também. Eu gosto da história da Emma, mas eu não sei se agora, 7 anos depois, ainda é tempo dessa série voltar. Talvez algo novo no estilo de seriado faça mais sentido. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu vou ver tudinho. E olha, o YouTube acha que esse daqui é o vídeo perfeito pra você ver agora. Será que ele tá certo? Clica aqui e vamos descobrir. Te vejo lá.